primeiramente, agradecer a galera aí que tem participado das lives. Valeu mesmo. Obrigadão aí pela parceria, obrigado pelas participações, pelos compartilhamentos, pelos comentários. E vamos começar com mais uma live, né? Eu sou Bernard Ramires e ajudo pessoas comuns a conquistar a atenção de todos à sua volta através dos sentidos. E aí você me vira e pergunta, como assim através dos sentidos, né? Eu acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe um pouco sobre a minha carreira de bartender, né? E quando eu aceitei o desafio de gerar conteúdos que ajudassem o maior número de pessoas possíveis, baseados justamente nas minhas experiências de vida, não teria como eu não usar a minha profissão como meio disso, né? Mas, Bernard, o que tem a ver, cara, você ser bartender com conquistar as pessoas através dos sentidos, né? Assim como um chefe de cozinha, nós, os bartenders, nós temos uma missão de encantar as pessoas, né? E a partir daí a gente se utiliza de algumas técnicas de alquimia, de apresentação, de degustação, enfim. E se a gente parar bem para pensar, a gente pode utilizar essas técnicas em diversos lugares, em diversas ocasiões, enfim, em diferentes situações, mesmo fora do âmbito cozinha-bar, tá? Afinal de contas, cara, para ser um bom bartender, você precisa ter uma ótima postura, isso é essencial, né? Saber se posicionar, ter agilidade e ser extremamente paciente e carismático, né? Mas como assim paciente e carismático? Lembrando que para o cara ser um bom bartender, ele tem que ser também um bom ouvinte, né? Acho que todo mundo já presenciou alguma situação, ou até mesmo já participou disso, de ver uma galera encostada no balcão e chorando das pitangas, ou comemorando alguma coisa, e conversando com o bartender, né? E então o bartender, por muitas vezes, ele passa até como psicólogo, né, cara? Então ele tem sim a obrigação não só de ter prazer em servir as pessoas, mas também de ser um bom ouvinte, né? Além de tudo isso, ele tem que saber também encantar e estimular os sentidos das pessoas, né? Como assim, né, cara? Ó, pra você utilizar todas essas técnicas, conseguir juntar tudo isso, também aonde? Na confecção de um coquetel, né? De forma o quê? Que seja o mais próximo possível da perfeição, né? Respeitando toda a metodologia, enfim. Ou então até mesmo para você criar alguma coisa nova, né? Para tudo isso, cara, você tem que ser um cara organizado, tem que ter estudo e tem que ter planejamento, né? Mas por que eu tenho que ser organizado no bar? Cara, e para que eu tenho que estudar? Primeiro, você tem que saber o que você está fazendo. Segundo, eu tenho que estudar também não só a parte de coquetelaria ou a profissão de bartender, como também estudar o teu menu do lugar que você trabalha. Por quê, cara? Porque primeiro, sim, quando você for organizar e montar o teu mise en place, que a gente chama, né, que é o pôr tudo em ordem, tu vai conseguir mensurar o que sai mais, o que sai menos e deixar ali mais fácil na sua mão, né? Então, para tudo isso, você precisa de planejamento, você precisa de organização e você precisa de estudo, né? Isso agora, se a gente transportar isso para as nossas relações interpessoais, tá? Só que de forma premeditada, a nossa chance de sucesso ao conquistar a atenção das pessoas, ela vai crescer consideravelmente, tá? Na live de hoje, eu vou falar, cara, sobre um obstáculo que ele impede a maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos, de atingir os seus objetivos, né? E principalmente faz com que as pessoas se afastem de você, né? Antes de eu começar com essa transformação, eu fazia parte dessa estatística assim, de uma maneira assim, bem considerada, sabe? Tá? E mesmo assim, por ser uma luta constante, né? Ou seja, cada dia é uma luta diferente para você se manter dentro desse estado, né? E como não somos máquinas, nunca vai ser 100%, né? Hora ou outra vai acabar acontecendo. Mas o principal ponto é você conseguir identificar isso quando está acontecendo, tá? Porque a partir daí vai ser possível o quê? Você pensar em controlar esse tipo de situação, né? Agora você fala, porra, Bernardo, tudo isso você está falando do quê, né, cara? Cara, eu tô falando hoje de um sentimento que por muitas vezes nos afetam de forma gigantesca, tá? Que é justamente a impulsividade da raiva, né? Quando falamos em impulsividade, quando a gente aborda o tema impulsividade, o cara é impulsivo e tal, o cara pode ter impulsividade em comer, impulsividade em amar, enfim, vários outros tipos, tá? Mas hoje eu vou falar especificamente da impulsividade da raiva. Quem aqui já não sentiu raiva, né? Quem nunca? A raiva, cara, ela me acompanha na real, né? Desde criança, acho que pra todo mundo, né? Eu lembro de casos específicos, né? Que eu vou até contar um pouco pra vocês agora.
que foi justamente em algum momento dessa história que eu vou contar pra vocês, que eu consegui achar o gatilho pra buscar uma solução, né? Eu lembro assim, eu sempre fui um cara, pra quem me conhece, eu sempre fui um cara muito esquentadinho, né? Sempre fui meio brigão e tal. E eu lembro quando eu tava no colégio ainda, nessa época eu estudava no professor Alberto Levi, ali na Avenida Indianópolis, na zona sul de São Paulo. E eu era o goleiro do colégio, né? Eu jogava futsal e tal. E, cara, a gente participou, nosso time participou de várias copinhas. Na época tinha Copa Nabisco, Copa da NAP, Copa Jovem Pan. Enfim, tinha os campeonatos interescolas, intermunicipais, enfim, a gente estava em todas, né? E eu lembro que é igual nos filmes, também tem, as escolas também tem seus arquirrivais e tal, né? E naquela época, o nosso arquirrival era o Colégio Vilalva. O Colégio Vilalva ficava bem pertinho lá do nosso colégio também, e sempre que tinha os rachão, então os campeonatos interescolas dava briga com torcida, briga com jogador, briga com torcedor, enfim, o pau fechava, né? E eu lembro que numa ocasião, num desses jogos, eu no gol e tal, cara, eu tava meio inspirado nesse dia, né? E eu tava defendendo e eu mirei ali pra desestabilizar ele, a cabeça dele. Então toda bola que ele chutava eu ficava zoando, ficava, enfim, agredindo verbalmente, ficava falando merda. Enfim, aí teve até uma situação que teve um pênalti, ele foi bater, né? E eu comecei a zoar com ele, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, não sei o que, eu vou pegar, fui lá e defendi. Pronto, peguei a bola, comecei a zoar o cara, não sei o que, o cara ficou possesso, né? E o tempo passou. Eu tava no final do ano, já no ano seguinte, quem que vem estudar na mesma sala que eu, inclusive, né? Justamente, né? Esse gurizão aí. A hora que ele me olhou, ele já me reconheceu, eu já reconheci ele também, já subiu aquele fogo nos olhos, o cara, né? E passou. No intervalo eu tava comendo meu lanche e tal, de boa, e ele só sentiu um socão, assim, que veio pelas costas, né, cara? Na hora que eu botei a mão, já inchou na hora, eu falei, puta que merda. Cara, mas pensa, mas aí fechou o pau, porque aí veio uma galera que o cara tinha recém-chegado, todo mundo sabia que ele era do Vilalva, né? Então já viu o que aconteceu com o cara, né? O cara, enfim, tomou um pau fudido, apanhou bastante, né? E aí, enfim, acho que ele acabou caindo, machucou o braço, teve que enfaixar o braço e tal, e tomou suspensão e tal, e passando 3, 4 dias, depois lá vem ele com o braço todo enfaixado e tal, com tala. E a hora que eu vi que a gente se cruzou, cara, eu já não pensei 2 vezes, comecei a me empolar com ele e o bicho pegou e, enfim, a gente acabou se machucando mais ainda e tal. E foi nesse exato momento que eu parei pra pensar, eu falei, porra, cara, eu já tinha superado esse negócio, já tinha acontecido, já tinha sido penalizado, o cara já tinha apanhado, eu já tinha apanhado, por que dar sequência nesse tipo de situação, né? Foi onde eu procurei uma válvula de escape justamente para poder descontar minha raiva em algum lugar. Né, e eu, enfim, trabalhava na época também já bem próximo ali ao colégio, e do ladinho do meu trabalho ali tinha uma academia, né, uma academia que tinha um pedacinho de uma parte do andar de baixo era musculação e a parte do andar de cima era uma academia de jiu-jitsu, de lutas na real, né, tinha boxe, tinha jiu-jitsu, enfim, tinha N outras lutas, mas eu optei por fazer jiu-jitsu e nessa época eu explanei o porquê dos porquês, né, pro meu sensei na época, o meu sensei Nelson. Ele seguia as bandeiras que era, até então tinha a equipe do Godoy Macaco na época e tinha a equipe do Barbosa com Montenegro, né? Aí eu tava na equipe do Barbosa com Montenegro, até eles se separaram, virou Barbosa Unip e tal, então o cara começou a treinar com o Barbosinha. Cara, o cara bem tranquilão, bem sossegadão, e eu falei pra ele justamente o motivo pelo qual eu tava começando meus treinos ali e tal, e a gente começou a trabalhar isso de uma forma mais tranquila, né? E treino vai, treino vem, passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa 4 meses. Eu sempre procurava aproveitar o máximo possível dos treinos, né? Até que teve um determinado dia que eu desci da academia e tava indo embora pra casa. Então eu sempre ia de chinelo, a calça do kimono, a camiseta da academia, o kimono pendurado nas costas ou dentro da mochila. E eu vi presenciei uma cena, parecia que o cara tava tentando roubar a bolsa de uma guria e tal, não sei o que, e não foi porque fosse guria ou não. Eu já saí da academia meio com os hormônios à flor da pele, né? Meio puto da cara, porque só apanhava. Pois eu chegando, eu agredi demais o cara e tal, exagerei na força.
Aí quando eu olho pra cima, assim, eu vejo o meu sensei, né, na janela, só me olhando. E ali, no dia seguinte, foi só carcada, né? O cara falou, meu, você podia ter feito de determinada forma, né? Acho que todo esse trabalho que a gente tá tendo pra trabalhar essa tua raiva aí, parece que você não tá canalizando direito, né? Acho que você não entendeu ainda que a parada, quando você tem, não é porque você pode fazer que você consegue fazer que você tem que fazer, você podia ter feito de outra forma e tal. Pois eu vou te passar um intensivão agora justamente com o meu sensei, que era o Barbosinha. E era até mais, não era tão próximo dali, né? Era no Jabaquara Academia que eu treinava e do Barbosinha na Santa Cruz. Pra quem conhece, pra quem é de São Paulo que tá me vendo, sabe ali que dá ali pelo menos uns 6, 7 quilômetros mais ou menos de distância. E lá fui eu treinar com o Barbosinha. Né, cara, esse cara, ele era assim, acho que é o cara mais calmo que eu conheci na minha vida. Ele era muito tranquilo, magrelinho, olhei um rocão fundo de garrafa e tal, mas pensa num cara ninja. E comecei a treinar com ele um tempo e aí ele me inscreveu para uma seletiva do Campeonato Paulista, né? Aí ele falou, só que é o seguinte, a seletiva vai ser num clube de jiu-jitsu e tal, a galera tem uma fama de ser meio brava, meio não sei o que, então eu vou te levar lá para você ver como que você é. Entendeu? Foi essa esse estalo que me deu. Eu falei, pô, então vamos ver, né, qual que é a visão que o meu sensei tem de mim, né? E lá fui eu. Aí quando eu cheguei na academia, ele falou, você tem duas coisas que você vai ter que fazer. Uma você não vai poder fazer e outra você vai ter que fazer. Primeira coisa, você não vai poder abrir a boca. Você vai entrar mudo e vai sair calado. Não importa o tipo de agressão verbal que você vai sofrer, porque você vai sofrer. Não importa o tipo de xingamento, de nada, se alguém, cara, você vai entrar mudo e vai sair calado, vai cumprimentar o tatame, cumprimentar as pessoas sem abrir a boca e vai sair. E outra coisa, se você perder uma luta desse seletivo, tu vai ficar 3 meses parado de gancho. Ou seja, eu ia perder não só os treinos, que era a minha válvula de escape, como também ia perder o campeonato, né, que afinal de contas eu estava participando da seletiva justamente para ir para esse campeonato. Né, eu só sei que eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer e saí. Né, entrei mudo, saí calado, consegui atingir o meu objetivo. E eu tô falando tudo isso, tô contando toda essa história justamente, cara, para você perceber a importância que tem um mentor nas nossas vidas, entendeu? E tudo isso ainda que eu passei não significava em nada que eu tinha superado esse obstáculo, né? Mas foram passos importantíssimos para essa jornada, né? Começou lá atrás. Mas enfim, mas tem um outro ponto também. Você escolhe o seu mentor, né? Ele tem que ter muito cuidado nessa escolha, porque provavelmente você vai acabar indo para o mesmo caminho que ele, né? Então quando você tira uma pessoa, por exemplo, como mentor e tal, que também não deixa de ser, então você acaba seguindo os passos, acaba indo pelo mesmo caminho. Então é sempre bom a gente se perguntar, é igual ou parecido com ele que eu quero ficar? Né? E se chegar na resposta do sim ou do não, por quê? Né? Nessa história que eu contei, na real, eu considero que eu tive muita sorte nessa escolha, porque não foi uma escolha, né? Pois eu não tinha nenhuma noção desse tipo de situação, né? Eu não tinha noção do universo que era a academia de lutas e tal, nem da importância de uma mentoria, né? Então, eu só estava procurando algo ali que para descontar a minha raiva. Era isso que eu tava procurando, né? Eu podia muito bem ter ido parar numa academia onde a galera incita o ódio, por exemplo, ou então onde a galera lida da maneira que eu fui apresentado nessa outra academia, né? Então acho que é bem importante a gente analisar bem sempre o tipo de mentor que a gente vai escolher para determinada ação, para determinado fim e objetivo, né? Ouvir a nossa consciência e prestar atenção na nossa intuição também, né? Então, se você procurar uma mentoria que estimula a raiva, em resumo, só vai ser pior. Por quê? Porque esse sentimento ele só vai aumentar. Isso é fato, né? E como eu já disse, hoje nós estamos abordando a impulsividade da raiva, né? Não vamos misturar com outros tipos de impulsividade, tais como comida, sexo, drogas e rock and roll, carência, álcool, enfim, entre outros quase que infinitos tipos de impulsividade, né? Se a gente parar para pensar no tanto de atraso que esse tipo de sentimento nos traz, cara, eu poderia acho que ficar aqui pelo menos no mínimo ali umas 3, 4 horas aí, ou até mais, falando só disso, só do tipo de negativismo que esse tipo de sentimento atrai, né? Eu acho que todo mundo ouviu o termo, ou já até mesmo falando, porra, fiquei cego de raiva, ceguei de raiva, fiquei louco de raiva, enfim, não deixa de ser verdade.
né? Porque esse tipo de sentimento, ele praticamente faz com que você fique cego mesmo, de fato, para outras possibilidades de se resolver determinado assunto, né? Isso que não seja de forma agressiva, verbal ou até mesmo fisicamente, né? A gente tem que se policiar bastante, né? E também tem o jeito pior que esse, né? Que é quando você retém isso de uma forma cumulativa, né? Como assim cumulativa, cara? Você vai sente aquela raiva e além de você não falar, você fica remoendo aquilo, né? Então, cara, uma hora é capaz de você soltar toda essa raiva que está acumulada ali em uma única situação, que de repente seria considerada pequena demais, até mesmo para você que se considera uma pessoa bem raivosa, né? Seria aquela famosa a última gota, né? Ou a gota d'água em um copo cheio, ou transbordou o copo, enfim. Isso faz com que você se afaste das pessoas, né? Isso é fato, tá? E principalmente vai na contramão dessa nossa proposta, né? Que justamente a nossa proposta é chamar a atenção das pessoas, mas de uma maneira positiva, né? Através dos sentidos e tal. Se você vai agindo dessa forma, você vai acabar sim chamando a atenção das pessoas, mas de forma mais que negativa. Ou seja, de uma maneira que por muitas vezes pode passar uma imagem imatura, uma imagem de baixa credibilidade. Então a gente tem sim que se policiar nesses pontos, né? E se você, cara, ou se nós, de uma maneira geral, né, a gente não conseguir domar essa fera que tá dentro de você, se você não consegue domar essa fera que tá dentro de você, que é você mesmo, no caso, você corre o grande risco de ser um fantoche de um sentimento tão ruim, né, que só traz coisas ruins, que apenas vai trazer à tona a sua pior versão. É complicado isso, é meio pesado isso, mas é mais do que verdade, né? Eu acho que todos sentimos raiva, né? Todo mundo sente raiva. Acho que ninguém aqui é máquina, nós somos humanos. Todo mundo sente raiva. Só que como a gente lida... Fala, Flavião, tamo junto. Só que como a gente lida com esse tipo de sentimento é que talvez vai definir o nosso grau de evolução, né? Eu acho que aí é que tá o ponto. Só mandar um salve pro Flavião ali, a galera da Quebrada de São Lucas. Saudade da galera, mano. Tamo junto, brother. Então, cara, quem nunca brigou sem motivo, né? Me fala, uma pessoa que nunca brigou sem motivo, né? Quem nunca brigou sem um motivo que fosse verdadeiramente justificável, né? Que atire a primeira pedra, então, pô. Quem nunca deu uma resposta atravessada ou rude pra alguém que ama de verdade e depois se arrependeu, né? E eu já fiz isso umas quantas vezes, umas milhões de vezes, né? Eu lembro até uma vez, por falar em arrependimento ou quase arrependimento, quando a gente conta, eu vou dar uma deixa, quando a gente conta uma história que a gente não quer falar que é a gente sempre fala que foi um amigo, né? Então, eu tava numa festa, né, com um amigo meu, e aí era era uma festa junina do colégio do filho dele, né? Tamo junto. Aí esse meu amigo, né? Ele tava lá e tava curtindo com o filho e tal, lá no colégio Arte de Viver, lá em São Paulo. E aí ele tava lá comendo o seu negocinho, espetinho, não sei o que, brincando com o filho, isso era confraternização do mês junino e tal, e tinha um monte de pai, um monte de mãe, um monte de aluno, tudo correndo e tal, e eu sempre presto muita atenção no que tem à volta, né, e eu presenciei ali um garoto batendo no outro, e quando ele chegou do lado do pai dele, o pai dele vendo tudo, o pai dele chegou e ficou aplaudindo o moleque como se o moleque fosse um herói de estar batendo no moleque que era mais fraco que ele, inclusive, entendeu? Aí esse meu amigo ficou puto da cara, que ele já é bem esquentadinho, né? O que ele fez, cara? Ele foi tirar satisfação com esse pai, né? E o filho dele junto, desse meu amigo. Aí chegou lá pro... Eu vi esse meu amigo conversando com o cara, eu falei, puta, vai dar merda, né? Aí ele falou, porra, meu, não se faz isso, né, cara? Você tá incitando teu filho a ser, não sou eu, quem sou eu pra falar como você tem que criar seu filho, né? Mas ele agrediu uma outra criança, não é por aí. E esse pai desse outro garoto levantou a voz em tom de briga, de agressão, de ameaça e tal. E esse meu amigo esquentadinho, cara, ficou com sangue nos olhos, fervendo assim, ficou vermelho de raiva, já pensou em 10 maneiras de arrebentar a cara dele e quebrar meia dúzia de ossos, pelo menos, do corpo dele naquele exato momento. Foi justamente quando esse meu amigo levantou a mão e olhou pra baixo, viu o filho dele, né, cara? Aí desmontou, né, cara? Então, eu acho que foi um gatilho pra você que raramente acontece, tá? Que é o controle da raiva por algum motivo muito foda. Entendeu? Então, porque é muito difícil, a partir do momento que quando a raiva ela sai, cara, dificilmente você vai conseguir controlar. Então, acho que foi um caso bem atípico, que teve um apelo muito forte, né? Que foi justamente, porra, eu tava indo lá falar com o cara pra falar que ele tava errado de ensinar o filho dele a bater numa criança. Só que eu vou fazer isso de uma forma batendo no cara. Que exemplo que eu tô passando pro meu filho, né? Então, é meio complicado isso, né?
Aí de repente tu pode chegar e falar assim, depois de ouvir tudo isso aí, tu fala, pô, Bernardo, eu sou muito estressado no trânsito, tá, em específico, né? Cara, desde o cara que não dá seta, porque, cara, no mundo, cara, você não vai ficar com raiva sozinho, porque metade do mundo acha que não dá seta, metade das pessoas que dirigem, até mais, tá? Até mesmo com pedestre folgado e tal, qualquer coisa no trânsito me estressa. O que você tem a dizer sobre isso, né, cara? Eu vou falar pra você, ó. Cara, é muito complicado, né? Quem nunca xingou, quem nunca mandou a meia merda, enfim, no trânsito. Mas, cara, só o fato de você acabar se programando um pouco antes pra acabar não fazendo nada com pressa, né? Ou sair atrasado, né? Então sai dentro do seu horário, tudo certinho. Cara, tenta aproveitar o máximo possível o trajeto. Tá? Por mais que você faça esse trajeto todo dia, cara, tenta apreciar a paisagem, cara. Um prédio também é uma paisagem, tá? Ou até mesmo uma gatinha atravessando a rua, ou um gatinho pra você, que é mulher que tá me assistindo também. Então, olhem e vejam tudo que tá à sua volta, né? Contemplem, cara. Tá, sabe, acho que o mundo é tão bonito, cara. Contemple, cara. E caso aconteça alguma coisa que vai te tirar do sério, que você vai perceber ali que vai te tirar do sério, cara, conta até 10, até 20, até 30, até 50, até 200, até 1000, até 5000 se for o caso. Entendeu? E segue viagem, tá? E isso tudo junto com uma musiquinha, né? Que a musiquinha ajuda bastante também, né? Aí tem outra pessoa que pode chegar e falar pra mim, Bernardo, ó, eu sou muito metódico, né? Eu sou muito sistemático e tal, eu odeio atraso, eu fico puto da cara quando eu fico esperando. Olha, o que eu tenho pra falar sobre isso? Eu também sou metódico, eu também sou sistemático, tá? Bastante, quem me conhece sabe, né? Pra evitar que esse tipo de sentimento apareça, lembra que a gente estava falando sempre de a gente se organizar antes, né? Então tenta se organizar. Avisa a pessoa, ou o grupo, enfim, a pessoa que vai se encontrar contigo quando você marcar uma parada, para ela te avisar caso tenha algum atraso. Entendeu? Mas nem que você fale isso 10 vezes, de 5 minutos pra pessoa, né? Porque assim, se antecipe e evite constrangimento, né? Caso seja um encontro ainda, então respira fundo, se tranquiliza, pois a pessoa provavelmente ela tá se arrumando para te impressionar, né? Lembrando que a gente tem que respeitar também a postura das outras pessoas, né, cara? Tipo, você é metódico, você é sistemático, eu sou metódico, eu sou sistemático, mas de repente a pessoa que tá indo me encontrar não é. Então ela não dá muita moral para isso. Então como que eu vou impor, falar que eu tô certo e a pessoa tá errada? Né? Então é uma questão de você ficar com raiva à toa, sendo que você quer que as pessoas sejam igual a você e não é bem por aí que funcionam as coisas, né? Então vamos manter a calma, sempre, né? E se planejar e se organizar. Aí, cara, eu tava até falando com um brother meu esses dias, ele virou pra mim e falou assim, porra, eu trabalho demais, né, cara? Eu chego em casa sempre estressado e qualquer barulhinho assim me deixa com raiva, né? Eu fico puto na cara com qualquer barulho. Cara, esse é um ponto bem interessante de se falar, né, cara? Porque, cara, quando a gente tá em casa, a gente tá... Geralmente, quem mora com mãe, pai, ou filho, ou esposo, enfim... Cara, é a galera de casa, né, meu? A tua microsfera ali, né? Então, tenta separar as coisas, entende? Tenta não levar os problemas do trabalho pra casa e vice-versa. Eu sei que não só parece como é totalmente clichê esse tipo de situação, esse tipo de que eu tô pondo aqui agora, né? E também sei que a gente não é máquina, não somos máquinas, né? E justamente pela raiva ser praticamente incontrolável, que nem eu falei agora há pouco, a gente acaba cagando pro lance. Essa é a real, né? Porque assim, toda a teoria ela é maravilhosa, ela é linda a teoria, né? Mas praticar é que é difícil, né? Então como a gente pode dar esse primeiro passo dentro da nossa casa, né? Se você trabalhou demais e tal, como a gente pode dar o primeiro passo? Cara, abraços, eles são quase que terapêuticos, se não terapêuticos mesmo, né? E olhar para os lados também ajuda bastante. Mas como assim olhar para os lados, né, cara? Parece outro clichê, né? Mas na vida, cara, acho que nada se cria, né? Tudo se transforma, né? E a vida, ela é muito curta pra gente aprender somente com os nossos erros. Como eu já havia dito isso na outra live. Eu até estava justamente essa madrugada conversando com um grande amigo meu, e eu ainda falei pra ele, né, que mesmo que ele chegasse em casa estressado, ele poderia ainda brigar com os filhos, ele ia poder abraçar os filhos, ele ia poder botar os filhos de castigo, enfim, ele ia poder fazer isso, entendeu? Ali, olhando nos olhinhos dos filhos, né? E que provavelmente a gente só se dá conta da importância das pessoas à nossa volta quando a gente não tem elas mais por perto,
Isso que é pesado, é complicado, né? E aí eu mencionei, me usei como exemplo, na verdade, para falar com ele. Mencionei que eu também gostaria muito de poder abraçar meus filhos, ou botar eles de castigo, ou ficar estressado com eles, desde que eu estivesse perto deles, entende? Então, olhar para os lados faz sim, cara, você cair na real. É sim um choque de realidade, cara. E na verdade faz com que você dê muito mais valor para sua vida, e isso com certeza vai amenizar toda e qualquer raiva, cara. Isso é fato, 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 fato. Agora tem aqueles jeitos errados também de você não resolver o problema da raiva, né? De você não amenizar um sentimento da raiva, né? O primeiro deles, eu acho que é você procurar compensar qualquer tipo de sentimento ou faltas, vazios, enfim, e principalmente a raiva, que é o quê? Que geralmente ela é um sentimento que ela é bem intenso, né? Então você procurar suprir tudo isso com drogas, com bebida ou qualquer coisa que faça mal, ou qualquer tipo de excessos, lembrando que tudo que faz mal, até o que é bom, tudo que é demais faz mal, até o que é bom, entendeu? Então é meio complicado, mas é bem por aí. Então se você procurar compensar essa sua raiva, esconder essa sua raiva de alguma maneira, com certeza a sua chance de sucesso vai ser zero, ou até menos que isso. Porra, mas por que menos de zero? Porque além de você acabar não conseguindo resolver ou compensar isso, é capaz que você ainda piore a sua situação, né? Também tem um outro jeito também, que é o quê? Que eu também até mencionei numa outra live, que é você fugir ou culpar terceiros por consequências que sempre vão partir das suas escolhas, né? Esse também não é um caminho recomendável, né? Pois assim você pode acabar transferindo a tua raiva e potencializando esse tipo de sentimento que é destrutivo pra caramba, né, meu? Então, cara, como a gente supera esse sentimento, né? Como? Fala, pô, Bernardo, beleza, a gente já sabe que é raiva, então como que a gente consegue superar esse tipo de sentimento? Eu não sei se vocês repararam, quem tá me acompanhando desde o começo, que todos os exemplos que eu mencionei hoje de exposição, explanação de raiva, eles justamente remetem a como você identificar o surgimento desse tipo de sentimento ou o gatilho dele, né? Identifiquem os gatilhos. Mas o que vem a ser o gatilho, Bernardo? O que é o gatilho? Cara, o gatilho, assim, no meu ponto de vista, é você saber, pelo menos dessa forma que eu estou explanando, é de você saber o que te provoca, né? Tipo, saiba o que te provoca e trabalhe isso dentro de você, antes de ele ser acionado. Por que identificar isso antes? Porque depois que esse sentimento vier à tona, negão, esquece, dificilmente você vai ter controle sobre ele. Então vai ser bem difícil. É uma luta diária, né? Além de você conseguir identificar esses gatilhos, também se faz necessário o quê? Aprender a canalizá-los de uma forma que te impulsione para algo produtivo. Esse é o principal ponto, tá? Por exemplo, vamos lá. Você fica puto da cara, fica muito irritado quando alguém vai e te chama de medroso, tá? É porque provavelmente você também se acha um medroso. Isso é fato, tá? Sabendo disso, tenta entender o porquê você se sente assim, tá? E use isso para superar buscando algumas formas que anulem esse sentimento, entendeu? Pode apostar, cara. Escreve o que eu tô falando. À medida que esse processo for evoluindo, cada vez menos você vai se incomodar com alguém te chamando de medroso, né? Porra, mas aí você fala, como que eu posso começar a praticar isso logo de cara, assim? O que você tem a me falar logo de cara, assim, que pode ser uma dica, assim, pra eu começar essa transformação, né? Ou começar a controlar a raiva, ou começar a identificar esses gatilhos e pôr isso efetivamente em prática, né? Cara, pega um diário, entendeu? Ou um caderno, até mesmo abre um bloco de notas no seu celular, no seu computador, enfim. E todo final de dia, tá? Antes de dormir, no caso. Porque tem gente que troca o dia pela noite. Então, todo final do seu dia útil ali, você vai anotar todos os momentos em que você sentiu raiva. Todos. Pode ter sido 1, ou 0, ou 10, ou 1000, tá? Todo final do dia, anota esses momentos que você sentiu raiva e reflita o porquê você sentiu raiva. E eu acho que isso ele faz sim parte do processo de identificação dos gatilhos, tá? E trabalhe eles enquanto estão frescos na memória. Por isso que a importância de ser um processo diário, tá? Então, mexer nessas feridas enquanto elas ainda estão abertas, ela vai acelera o processo de fortalecimento para elas não mais doerem. Parece meio contraditório, mas é bem isso mesmo, cara. Então, até você extinguir elas por completo, você tem que mexer nelas e tratar elas enquanto elas estão abertas. Depois que você acha que ela cicatrizou, que na real por baixo tá tudo comido, não vai adiantar nada. Isso é fatíssimo, tá? Todo final de live, como a gente já tá chegando no fim, tem algumas coisinhas ainda pra comentar, mas eu boto a hora do duvido, né? A hora do duvido, na real, é um desafio.
né? Justamente que tem tudo a ver com o principal motivo que eu aceitei esse desafio de gerar um conteúdo de valor para ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir. Eu também deixo um desafio para a galera que me assiste, né? E é até bacana a galera estar participando bem. Cara, a hora do duvido, a gente bem podia fazer bem isso, cara. Pegar esse diário, esse caderno, ó, duas possibilidades, tá? A primeira delas, você pode sim só fazer uma publicação no teu Instagram, lá no seu Stories, dizendo que você tá fazendo isso, entendeu? Ou se você for um pouco mais ousado mesmo, tiver um pouco mais de coragem, de repente você põe lá, faz no final de um dos dias, pelo menos, dessa nossa semana de teste, e põe lá o que te deixou irritado. Não precisa nem pôr o porquê, entendeu? Mas pode pôr. Só lembrando que você vai dar ferramenta para os teus amigos mexer contigo e por aí vai. Então por isso que eu falo que tem que ter um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem, né? Então vamos ver se a gente consegue aceitar esse desafio e pôr isso em prática. Mas acho que o pôr em prática é mais importante do que aceitar o desafio, né? Acho que é o desafio que eu deixo para você, como você mesmo, tá? E como de costume, também agora da nossa primeira dessa semana, eu vou sempre botar um drink no meio ali pra gente dar uma quebrada no clima e tal, mas algo que tem a ver sempre com o nosso tema, né? Então, aproveitando hoje que a gente falou sobre compensações com álcool e etc., hoje eu vou ensinar vocês a fazer um coquetel sem álcool, tá? Mas esse coquetel sem álcool, ele é justamente uma versão de um coquetel alcoólico delicioso chamado pina colada. Eu inclusive vou contar a história dessa pina colada também para vocês. Uma das bebidas mais famosas do mundo, na real, é justamente a pina colada. É sempre uma pedida perfeita ela, tá? Isso é tiro certo, né? Tendo o abacaxi como base, a gente pode até inclusive traduzir o nome dessa bebida para abacaxi espremido, né? E o segredo desse coquetel, justamente, ela é a mistura perfeita ali entre seus ingredientes, né? E o criador dessa pina colada é um cara chamado Ramon Monquito Marrera, né? Ele até então ele era bartender do Hotel Caribe, lá em Porto Rico, baita lugar, né? E em 1954, esse cara, o Ramon, ele recebeu uma missão de criar uma bebida exclusiva para atender o público do hotel, né? Formado pela nata da High Society na época, né? Pela versão oficial, no caso, ele se aproveitou do fato de que o leite de coco tinha acabado de ser criado na Universidade de Porto Rico para usar o ingrediente no drink, né? Segundo a versão oficial também, foram 3 meses de trabalho até o Monquito chegar no mix perfeito, né? Inclusive, quem visita o hotel até hoje, ele pode ver a placa atestando que o drink foi criado lá, né? Há outras versões também sobre a origem da bebida. O restaurante porto-riquenho garante que a teoria também é deles e tal. Mas assim, tem N pessoas que elas querem assumir a criação do drink, né? Mas, enfim, a pina colada ela acabou se popularizando na década de 70, né? Com a pina colada Song. E essa, na real, é uma mistura de sabores incrível, cheia de latinidade. Acho que a gente já pode pensar em começar a fazer. Pega o mixing glass, por favor. Tá, e aí vamos ensinar como é que faz então. Hoje a gente faz, só que, como eu disse, a gente faz um drink sem álcool, né? Nós vamos tirar justamente o álcool dele, que ele é com rum, né? Ele é rum, suco de abacaxi, creme de leite e leite de coco. Hoje eu vou mudar um pouco a receita dele, justamente para a gente conseguir acompanhar o nosso tema, né? Então hoje a gente vai usar o suco de abacaxi, leite de coco e leite condensado, tá? Vamos lá fazer então. Bora lá? Feito. Como ele é um coquetel batido, nós vamos usar a coqueteleira, né? Vamos pegar aqui nosso suquinho de abacaxi. O abacaxi é a base. Na verdade, o nome desse drink justamente é abacaxi espremido. Pina colada significa isso. Bora lá o nosso leite de coco, que até então foi criado em 1954. Prontinho. Pode ser ali aproximadamente uns 90 ml de suco de abacaxi, uns 30, 40 ml de leite de coco e a mesma quantidade de leite condensado. A mesma quantidade de leite de coco. Aí se você gosta um pouco mais docinho, tu coloca um pouquinho mais. Se você gosta menos, coloca menos, né? Enfim, existe a medida padrão ali pra gente seguir, mas a gente não precisa se prender nela também, né? Já que a gente tá fazendo o drink em casa, né? Então bora lá. Vamos para a nossa coqueteleira e dá-lhe.
Eu, como eu já disse, sou um cara bem metódico e bem sistemático, né? Então, até pra fazer um drink em casa, eu gosto de usar guarnição, eu gosto de deixar enfeitado, eu gosto de usar meu equipamento de bar e por aí vai. Então, vamos lá. Pronto. Agora vamos colocar como guarnição. Guarnição, no caso, seria os enfeites, tá? Então, vamos colocar um pouquinho aqui de leite de raspa de coco. Pode abusar na sujeira que não tem problema não. O importante é sair bonito na foto. Vamos pegar uma cerejinha. Na real, essa aqui ela é uma cereja meio fake, né, cara? Aquela tal daquela cereres, né? Eu gosto muito de usar aquela cereja masquina, que ela fica bem bonita. E é bem mais gostosa também. E dá um canudinho pra combinar. E tá feito a nossa Pina Angel. Feito, galera, então eu vou me despedir por aqui. Amanhã no nosso mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, tamo junto de novo para mais uma live. Tamo junto, galera, valeu, obrigado, até amanhã.